Fala galera, beleza? Como vocês estão? Aqui é o professor Álvaro Mendes, de Biologia. Vim aqui hoje mostrar para vocês o nosso excelente trabalho, galera. A gente vai corrigir e entregar para vocês aqui a gravação de duas questõezinhas do nosso simulado inédito que a gente aplica aqui no nosso curso. Simulado top, simulado com padrão da UERJ. Você vai ver que esse é um dos simulados que a gente tem, né? Então, vamos gravar duas questões hoje, vocês têm o simulado inteiro, e a gente espera que com essas questões a gente possa encontrar vocês futuramente no nosso curso, beleza? Então, olha só, vamos lá, escolhi as questões número 5 e número 10 para a gente poder fazer essa correção. Vamos fazer com bastante cuidado, com bastante carinho, mostrando como que a banca quer que você responda, porque é isso que a gente precisa construir em vocês. Temos certeza que o seu conteúdo você já tem. Agora, o mais difícil é colocar no papel. A gente sabe que colocar no papel a maneira que a banca quer ler a sua resposta é uma maneira que exige treino, e aqui com a gente você pode ter certeza que a gente vai te dar a melhor preparação para isso, beleza? Então, olha só, vamos na questãozinha número 5, a primeira aqui, ó, que ela diz o seguinte: a obtenção de energia é essencial para a manutenção das atividades celulares. Nos organismos aeróbios, a oxidação de biomoléculas como glicídios e lipídios libera energia que é utilizada na síntese de adenosina trifosfato ATP, principal molécula responsável pelo armazenamento e transferência de energia nas células. Pessoal, lembrando que glicídios, né, é a fonte primária e lipídio é a fonte secundária de energia. A questão não trouxe, mas proteína seria uma terceira opção, porém, um desespero. Quando a gente sabe que o corpo já esgotou todas as suas reservas não estruturais, né? Porque proteína exerce um papel estrutural nos músculos, nos ossos, formadores de hormônios, de enzimas, de várias estruturas, anticorpos. Então, eu tenho muita função importante para a proteína para eu me dar o luxo de degradá-las. Então, o que a gente vai fazer? Evitar. O corpo fica, então, rodando ali ao redor de glicídios e lipídios, com glicídios em fonte primária e lipídios em fonte secundária. Continuando, durante a respiração celular aeróbia, a produção de ATP pode ocorrer por diferentes mecanismos, destacando-se a fosforilação em nível de substrato, vou marcar, galera, tá aqui, e a fosforilação oxidativa. Pessoal, é o seguinte, quando eu falo em fosforilação a nível de substrato, é um assunto mega específico. Primeiro, pouco cai em prova e é um assunto de prova específica por isso, né? Então você tem ali um assunto que às vezes é meio esquecido e a banca gosta às vezes de cobrar uma coisa que pode parecer esquecida para vocês, mas aqui a gente está para lembrar esses detalhes e como isso é importante. Aposto que agora, nesse momento, eu fui lá no baúzinho, no fundo do baúzinho do teu cérebro e resgatei esse conceito. Fosforilação em nível de substrato. Porque fosforilação oxidativa é o que mais cai. Toda hora tem uma questão falando de monóxido de carbono, de cianeto, ali na cadeia respiratória, né? Na parte mais comum, que é a maior produção de ATP. Mas fosforilação em nível de substrato, aí ela já pega um pouquinho. Tu acha que é todo mundo que vai conseguir acertar essa questão? Duvido, né? Então, olha o que a questão vai pedir. Olha só, vamos lá. Indique duas etapas da degradação de carboidratos nas quais ocorre a produção de ATP por fosforilação em nível de substrato e explique por que uma dessas etapas pode ocorrer independentemente da atividade mitocondrial. Galera, questão de nível difícil, tá? Por mais que você já tenha na sua cabeça o conceito consolidado de fosforilação em nível de substrato, você saiba quais são as etapas onde isso ocorre, isso só é bom para você, mas a questão não deixa de ser difícil. Se você sabe a resposta, já botou a resposta na tua cabeça aí agora, significa que você
tá bem no conteúdo. Isso é bom, né? E a gente vai sempre tentando resgatar isso e mostrando para vocês que esse treino é o seu, né? É o seu termômetro. É quando você vai saber quando que você precisa dar mais, aonde que você precisa dar mais. Aqui no VIPMed a gente vai divulgar para vocês uma orientação estatística dos assuntos que mais caem. E dentro deles você vai poder buscar aquilo que você está mais fraco, que você precisa dar uma atenção maior, beleza? Então vamos lá, vamos tentar responder aqui. Mas antes, vamos passar aqui, ó, pela visão geral de como ocorre esse processo de respiração celular aeróbia. A gente tem aí, então, ó, algumas fases. Aqui está separado em 4 fases. Mas, Álvaro, não são 3? Pode ser 3, desde que você considere a oxidação do ácido pirúvico em acetil-CoA já como uma etapa ali do ciclo de Krebs ou inerente a ele, enfim. Mas, na real, 4 etapas, né? A primeira, a glicólise, que ela vai acontecer aonde? Ela vai acontecer no citosol. A glicólise ocorre aqui do lado de fora e envolve uma série de reações químicas, não é uma reação só, todo mundo que acho que chegou até aqui está ligado nisso, né? Que onde a glicose ela é convertida em 2 moléculas de ácido pirúvico. Então, é a oxidação da glicose, é a quebra da glicose em 2 moléculas de 3 carbonos, que é o piruvato. Então, a gente tem aqui, ó, a nossa C6, que foi quebrado em 2 moléculas de C3. Essa é a nossa glicólise, que, como a gente falou, ocorre no citosol. Nessa etapa, a gente tem, da glicólise, a gente vai ver 2 momentos, que a gente vai chegar e vai detalhar daqui a pouco para você. Mas essa aqui já mostra, ó, aqui já tem a saída de ATP por fosforilação em nível de substrato. Depois, esse piruvato ele vai entrar na mitocôndria. Quando ele entra na mitocôndria, a gente tem agora a oxidação desse ácido pirúvico, produzindo acetil-CoA. Então, o que a gente vai ter, ó, é o piruvato aqui, ele gerando, vou até mudar a cor, ó, gerando moléculas de acetil-CoA. Cada molécula dessa de piruvato, C3, né, vai virar uma molécula agora, ó, C2. Isso quer dizer que nessa reação já tem a descarboxilação. Veja bem que na glicólise, um composto de 6 carbonos, ele passa para 2 compostos de 3, não tem perda de carbono. Porém, agora, ó, um composto C3, que é o piruvato, ele vai ser convertido em um composto C2. Então, por razões óbvias, aqui, ó, a gente também vai ter liberação de CO2. É a primeira reação de descarboxilação, de retirada de carbonos de compostos orgânicos. Logo depois, ainda na matriz mitocondrial, tudo isso está acontecendo na matriz, você tem o ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, que, galera, tu não precisa decorar nada do ciclo do ácido cítrico, saber, Álvaro, mas tem uma questão da UERJ, exame de qualificação, decoreba lá, pô, essa questão vai cair de novo? Ou, será que vale a pena decorar aquilo? Eu sempre digo para os nossos alunos aqui o seguinte, se você quiser decorar quantos ATPs cada NAD, cada FAD geram, beleza, mas desde que isso não ocupe o espaço de coisas mais importantes. Isso é quando vai colocar essa decorebinha aí na tua cabeça, quando tiver sobrando espaço. Pô, tá tudo bem, Álvaro, sei pra caramba fisiologia humana, cai pra cacete. Então, eu vou, agora que eu já sei muito isso, tô afiadíssimo nessa fisiologia humana, aí então eu vou começar a pegar os detalhes que possivelmente vai cair, né? Isso é treino, isso é conhecer a sua prova, conhecer como faz a sua prova. E aí aqui no ciclo de Krebs, né, do ciclo do ácido cítrico, porque é o primeiro ácido a ser formado no ciclo, é o ácido cítrico, né? Ele também vai oferecer, ó, a fosforilação em nível de substrato. Então, a gente já sabe as 2 etapas, né? A glicólise e o ciclo de Krebs que são as 2 etapas que irão apresentar essa fosforilação em nível de substrato. E depois ele vai perguntar para você
qual delas, né, para você explicar qual delas que pode acontecer independentemente da atividade mitocondrial. Sobrou para a gente o quê? A glicólise. Por quê? Porque ela acontece no citosol em condições anaeróbias, ou seja, não depende da mitocôndria. Legal, né? Então, uma questão, galera, que, de novo, é difícil. E é uma questão decoreba, é de conteúdo. Ou você sabe ou você não sabe. Não é uma questão de interpretação do gráfico. Por exemplo, lembra da questão do ano passado, 2026, que caiu lá a questão, se eu não me engano, é número 2, que é a questão que falava do rato, né? A atração do rato pelo gato, não é isso? Então, o rato, ele chegava mais perto do gato quando ele estava contaminado com a toxoplasmose e tudo mais, né? Então, uma questão ali, ó, que é interpretativa. Você não zera aquela prova se você tiver um mínimo de interpretação do gráfico, das coisas que estão ali na questão. Não é uma questão conteudista. Agora, essa não. É uma questão o quê? De conteúdo. Beleza? Então, olha só. Temos aqui, depois, no final, a fosforilação oxidativa, que envolve o quê? Que envolve agora transporte de elétrons e quimiosmose, que é a produção de ATP que não tem a ver com substratos fosforilados. É por fluxo de elétrons. E de onde vem essa energia? Aí sim, ó, dos tão famosos NAD, H e FAD-H2. Galera, já vou chamar a atenção de vocês. Quanto maior for a quantidade de NADH e FAD-H2, maior vai ser a produção de ATP lá no final, bem aqui, ó, bem aqui, na fosforilação oxidativa, beleza? Então vamos ver o que é essa fosforilação a nível de substrato. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui então um substrato fosforilado que vai reagir numa enzima com o ADP. E aí eu vou transferir esse fosfato, ó, do ADP, do meu substrato, para o meu ADP. Assim eu tenho um produto e produzir ATP ao nível do substrato. Na glicólise, ó, como eu falei, a gente tem algumas etapas. Essa primeira etapa aqui, ó, é uma etapa onde a gente está gastando ATP. Olha só, ATP vira ADP e o fosfato? O fosfato entra na molécula. Olha que lindo, né? O fosfato está na molécula, esse fosfato que saiu dela. E aí, então, essa fase aqui, ó, é uma fase de investimento. Eu estou investindo energia aqui, né? Na minha fase de investimento. Vindo mais para baixo, eu vou encontrar a minha fase agora, ó, de pagamento, que é onde vai acontecer a minha fosforilação ao nível do substrato. Então, eu tenho aqui, ó, o 1,3 de fosfoglicerato, ele vai ceder fosfato para o ADP para poder formar ATP. Legal, né? Tá aí, ó, o fosfato daqui vem para cá. Esse fosfato aqui vem para cá. E assim eu formo duas moléculas de ATP. Ainda tenho, ó, outro nível, que é o quê? Quando o fosfenol piruvato, ele vira ácido pirúvico, o PEP. Quando o PEP vira ácido pirúvico, a mesma coisa. Esse fosfato vem para cá. Então, pessoal, eu tenho aí dois momentos de fosforilação ao nível de substrato que eu descrevo aqui, ó, bonitinho para você. Galera, tá organizadinho? Tá gostando? Nossas aulas são todas desse jeito, passo a passo, bonitinho, para você não faltar nada, ter imagem, ilustrado, ter um textinho, uma explicação, uma escrita. Essa é a nossa aula, beleza? E aqui no ciclo de Krebs, aqui a gente já tem, ó, piruvato sendo oxidado a acetil-CoA. Ele entra nesse ciclo louco, meu Deus do céu, vou decorar, não vai. Olha aqui, ó, como eu falei. Por isso que o nome do ciclo é ciclo do ácido cítrico. Está aqui, ó, que é o primeiro ácido formado. Depois eu tenho, no final, ó, tá aqui. No final, não. Nessa parte de baixo. Na passagem desse cara para esse cara, succinil-CoA para succinato, que você não precisava saber,
também tem ATP ao nível de substrato. Está aqui, ó. Só que uma coisa que é legal, específico também, ó. A molécula de GTP, ela só é produzida no ciclo, ó, vou voltar aqui para você ver, ó, que é a guanosina trifosfato, em mitocôndrias de mamíferos, tá? E em alguns tecidos, tá? Apenas. Tem outros tecidos que não, tá? Então, ó, mitocôndria de mamífero produz GTP ao nível do substrato. Só que esse GTP, ele perde esse fosfato pro ADP e forma ATP depois. Pode fazer isso, tá? Porque a nossa célula também usa GTP como forma de energia. Então, ok. Então, está aqui, descritinho, bonitinho, para você entender o que é a fosforilação ao nível do substrato. Então, agora, ó, vamos fazer o quê? Vamos ir. O Álvaro eu tapou o Álvaro desenho da IA, que nem se parece, não sei. Só se eu botar meu óculos. Aí, galera, vamos lá então, olha só. Quais são as etapas, então? Lembra que a questão, é importante você lembrar isso, que toda questão da UERJ vale 2 pontos. E a gente tem nessa questão 3 comandos, ou comando dividido em 3 partes. Se eu tenho o comando dividido em 3 partes, alguma coisa vai valer 1 e alguma coisa vai valer meio e meio. Assim você vai perceber. Então, eu tenho, ó, a questão aqui, vale 2 pontos, com 3 comandos, eu tenho etapas, são 2. Então, a glicólise meio, ciclo de Krebs meio. E depois, a justificativa, que é a parte para você escrever um pouco mais, vai valer 1 ponto, menos decoreba, né? E aí, então, aqui vale 1 ponto, que aí é o quê? É a glicólise, que é a etapa que pode ocorrer, como eu falei, de forma independente da atividade mitocondrial, ocorre no citosol. Galera, olha como a questão ela está escrita de forma bem, a resposta, né? Está escrita de forma bem direta, tá? Não precisa fazer rodeio. A glicólise é a etapa que independe da atividade mitocondrial porque ocorre no citosol. Ponto. Ah, Álvaro, esse negócio aqui, podendo ocorrer mesmo em condições anaeróbias. Enfeitei. Eu enfeitei. O que você precisava dizer é que a glicólise que não acontece na mitocôndria. Então, esse era o nosso objetivo, beleza? Mas vou dar um plus legal para vocês aqui nesse finalzinho de questão. Olha aqui a fosforilação oxidativa, né? A gente está aqui, ó, dentro da membrana, né? Entre as duas membranas, aliás, da mitocôndria. Então, eu tenho ali, ó, uma membrana dupla, tem aqui uma membrana interna, deixa eu trocar aqui, ó, uma membrana interna e uma membrana externa, que a gente vai ampliar aqui embaixo, ó, membrana mitocondrial externa, aqui a membrana mitocondrial interna. E no meio, o espaço intermembranas. O que eu quero, pessoal? Já vou falar logo o objetivo. Eu quero criar um gradiente de H+. Eu preciso de H+, de próton. Quem traz esses prótons? NADH e FADH2. Por isso que eu falei, quanto maior a produção de NADH e FADH2, maior vai ser a produção de ATP. Então, eu tenho NADH e FADH2 trazendo hidrogênios e elétrons. Os elétrons vão fluir aqui, ó, por essas setas azuis em direção ao O2, para formar o quê? Água. Com quem? Com os hidrogênios que voltarem para dentro aqui da mitocôndria. Esses hidrogênios que voltarem para cá. Então, o fluxo de elétrons vai direcionar o gradiente de prótons. Olha só. Aqui nos complexos 1, 3 e 4, eu tenho momentos onde eu tiro prótons da matriz mitocondrial e jogo prótons para o espaço intermembrana. Você está vendo aqui, ó, que eu tenho, então, um acúmulo de H+, dentro do espaço intermembranas. Esse próton H+, não consegue atravessar a membrana livremente. Por que não? Porque ele é polar, ele tem carga. Então, a membrana embarrera ele. Só tem um jeito de voltar por essa enzima aqui, ó, ATP,
sintase. Quando os prótons retornarem para a matriz pela ATP sintase, essa proteína ela gira, ela tem uma unidade móvel, que é essa aqui, que gira e permite que a energia cinética da movimentação vire energia química do ATP. Então, na verdade, eu tenho 3 conservações de energia aqui. A energia potencial do gradiente de prótons, que são os H+. A energia cinética, gerada pela movimentação da ATP sintase. E depois, a energia química na molécula do ATP. Beleza? Então, ó, questão quente, questão boa, que ensina você a lembrar de algumas coisas, beleza? Vamos fazer a 10 já já?